Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, dando prosseguimento aos itens que foram abordados na reforma trabalhista de 2017, em que nós estamos discutindo aí nos últimos vídeos, né? Vamos tratar hoje da jornada de trabalho. Jornada de trabalho, pela nossa Constituição, ela não pode ser superior a 44 horas semanais. Há categorias que têm essa jornada de trabalho definido em números inferiores a 44. Nós temos categorias econômicas que, por acordo, por convenção coletiva, têm uma jornada de 40 horas semanais. Assim sendo, nós temos uma jornada diária de 8 horas, de segunda a sexta, que corresponderiam a 40 horas semanais. E algumas categorias que trabalham aos sábados, mais 4 horas, então completando as 44 horas. Então, dependendo da atividade econômica de sua empresa, você deverá consultar primeiro a convenção coletiva que rege a sua categoria, a categoria dos seus empregados, para ali identificar qual é a jornada de trabalho estabelecida. Existem algumas categorias que têm jornadas de trabalho especiais, essas também devem ser consultadas. Tem jornadas de trabalho de 36 horas semanais, que é de segunda a sábado, com uma jornada de 6 horas diárias. E assim sucessivamente. Nós temos vários casos nesse sentido, mas todas elas são consideradas o que é chamado de jornada integral. Agora, poderá também ter na sua empresa uma jornada parcial, que pela reforma ficou estabelecido a jornada inferior a 30 horas semanais ou superior a 26 horas semanais. Qual é a diferença? A de 30 horas semanais, ela não prevê excedentes, e a de 26 prevê excedentes. Nesse mesmo aspecto, houve uma modificação, porque muitas empresas praticavam isso de uma forma irregular. Qual seja, o trabalhador ele praticamente não tinha o intervalo para a refeição. Isso ocorria muito em portarias, em serviços que têm atendimento ao público, não só atendimento físico, como também por telefone, por meios eletrônicos, e o trabalhador acabava fazendo um lanche, uma refeição rápida, não fazia o que é estabelecido por lei, que é 1 hora para descanso e refeição, quer dizer, tem as duas coisas, e simplesmente fazia uma refeição de meia hora. Então, a reforma trouxe essa possibilidade de se fazer isso, de se ter o intervalo aí de meia hora somente, mas desde que ele, os outros 50%, né, as outras meia hora, venham a ser pagas como hora extra, mas autorizou isso. Antigamente, antes da reforma, se isso ocorresse, as empresas eram autuadas. Um outro fator que a reforma trouxe e que melhorou muito no aspecto do andamento, da administração das empresas, é o banco de horas. O banco de horas é um item que hoje as empresas podem ter, não só previsto numa convenção coletiva, como não tendo isso previsto em convenção coletiva, a própria empresa estabelecer um acordo de banco de horas individualmente. Só que esse acordo, pela legislação atual, ele não pode, as horas trabalhadas adicionalmente, elas deverão ser compensadas em 180 dias. E aí começa uma polêmica,
Normalmente, o banco de horas é criado para empresas que têm os seus picos de trabalho. Tem semana que tem muito serviço, outras semanas que não. Então, esse fluxo é administrado pelo banco de horas e aí evita-se horas extras. Muito bem. Só que imagine você ter um acordo coletivo e você no primeiro mês não usa o banco de horas e vem a usar esse banco de horas somente no sexto mês, próximo dos 180 dias. Então, dependendo do acordo, você fica sem ter a possibilidade de compensar essas horas. Então, tem que estar muito claro que o acordo deverá ter uma regra de que as horas trabalhadas em excesso e que vá com o saldo positivo para o banco de horas, essas horas terão 180 dias para compensação e não compensado dentro de um prazo pré-estabelecido de X a Y, porque se você estiver próximo do Y, você não terá como compensá-los. Tem outro item que também foi bem alterado aí e que para empresas que trabalham justamente em locais de difícil acesso, trouxe um alívio em termos de custo, que é o horário itinerary, porque muitas empresas eram obrigadas a fornecer condução para os seus empregados e muitas vezes todas essas empresas eram penalizadas na Justiça do Trabalho porque esse tempo em que o trabalhador esteve teoricamente à disposição da empresa, porque esteve dentro do veículo, do ônibus ou qualquer que seja o meio de transporte que a empresa tenha fornecido para o trabalhador, era considerado como tempo à disposição da empresa. Então esse tempo era considerado como trabalho, passava a ser hora extra, então isso era mais um item, mais um custo que a empresa tinha em termos de manter o trabalhador. Muitas indústrias, principalmente, que tinham suas sedes em locais de difícil acesso, que não tinham transporte urbano, eram obrigados a fazer isso e tinham que estabelecer acordos com o sindicato, enfim, tentar de toda maneira evitar esse item chamado trabalho itinerary, que com a reforma veio por terra, agora isso não é mais considerado como hora extra. Então, para as empresas, isso trouxe um alento e reduziu o seu passivo trabalhista. Um outro ponto que também aí atinge muito as indústrias, muitas indústrias elas têm no seu próprio ambiente de trabalho, ela tem ou refeitório, tem o seu grêmio, tem outras áreas e trabalham em turnos de equipes de trabalho. Então, normalmente você tem uma equipe trabalhando e outra equipe chegando para o trabalho. Então, enquanto uma não termina a sua atividade, a outra não pode entrar. No entanto, esse tempo que a pessoa ficava aguardando por chegar um pouco antes para iniciar o trabalho do segundo turno era considerado à disposição do trabalhador. E como horário itinerary era mais um item que podia ensejar processos trabalhistas e pleito de horas extras. Então, esses assuntos são necessariamente analisados caso a caso, empresa por empresa, situação por situação, mas requer uma atenção especial, porque em não sendo bem administrado, o que hoje pode estar sendo adequado, sendo bom tanto para a empresa como para o trabalhador, no futuro pode ser um passivo trabalhista e uma situação muito delicada e penosa para a empresa. Independentemente do banco de horas, pode haver também um acordo de compensação de horas entre a empresa e o trabalhador. Esse acordo é específico para uma ou outra atividade e não estaria sendo regido pelas normas aí do banco de horas.
O banco de horas, eu sugiro sempre que se faça um acordo um pouco mais detalhado, porque ele pode trazer algumas situações que evitam esse término aos 180 dias, e sim uma transferência de saldo de um período para outro, não esquecendo que o banco de horas pode ter saldo positivo ou negativo, então isso é algo que é importante. Um outro tipo de jornada que é muito utilizado principalmente para o serviço de segurança, o serviço em que requer uma presença um pouco maior do trabalhador, é a jornada 12 por 36. Ele trabalha 12 horas e descansa 36 horas. Isso é agora totalmente regularizado, tem que haver um acordo com a participação do sindicato, ou se eventualmente ele constar de uma convenção coletiva, pode ser praticado. Mas é um tipo de jornada que é muito utilizado nos dias de hoje. Praticamente é isso que eu tinha para falar resumidamente sobre jornada de trabalho. Fico à disposição de vocês para sugestões e perguntas. Continuem conectados, que estamos com notícias, inclusive notícias recentes de alterações na legislação e informações importantes, para que possam ser, primeiramente, receptores dessas informações. Agradeço muito a atenção e espero-os no próximo vídeo. Muito obrigado.